Amigos e amigas, eu sou o Wellington Justo, sejam bem-vindos ao Espaço do SESMIT. Esta é nossa segunda aula do curso de Direito do Trabalho. E como eu prometi para vocês, faremos o curso de maneira bastante dinâmica, usando o método de perguntas e respostas. Mas por que o método de perguntas e respostas? Bem, eu estou usando este método para principalmente ajudar aquelas pessoas que irão usar este curso para estudar para concurso público. E não há maneira melhor de aprender qualquer conteúdo do que você abordar todos os temas que você precisa estudar através de perguntas e respostas, claro. Por que, Wellington? Porque assim você consegue detalhar melhor o conteúdo de forma que a pessoa absorva com mais facilidade. Então é por isso que iremos adotar este método. Então, para não perder mais tempo, vamos dar continuidade à nossa segunda aula. Então, nossa primeira pergunta de hoje, na verdade, nosso primeiro tópico a ser discutido através das perguntas é normas gerais de tutela do trabalho. Em que consiste e qual o objeto do direito do trabalho? O direito do trabalho é o conjunto de princípios e normas que regulam não só as relações laborais subordinadas pactuadas entre os empregados e empregadores, mas também as relações jurídicas entre estes e o Estado. A determinação do sujeito dessas relações é a regulamentação das organizações destinadas à proteção desse trabalho, quanto à sua estrutura e forma de atuação. E por que é possível afirmar-se que o direito do trabalho é o ramo autônomo do direito? Para quem ainda não sabe, direito do trabalho é um ramo autônomo do direito. Bem, por que o direito do trabalho é autônomo? Porque o direito do trabalho possui autonomia legislativa, já que é regulamentado por normas jurídicas próprias e independentes, embora em harmonia com o restante do ordenamento jurídico, né? A gente sabe que o ordenamento jurídico é uno, assim como diz a Constituição Federal. Então, geralmente, em um julgamento, a gente não aborda só um tipo, só uma norma específica. Tem aquela pirâmide do ordenamento jurídico, acho que vocês que são advogados devem conhecer bem, que sempre tem uma norma superior à outra que pode mudar todo o julgamento de uma questão. Qual a origem e a evolução histórica do direito do trabalho no mundo? A origem remota do direito do trabalho pode ser localizada nos estatutos das corporações oficiais, nas guildes, na Idade Média. Posteriormente, no século XVIII, salvo engano, quando a Revolução Industrial provocou migrações maciças de trabalhadores do campo para as cidades, principalmente na Inglaterra e depois na França e Alemanha. Organizaram-se movimentos de trabalhadores com o objetivo de lutar por sua proteção legal, bem como pela melhoria das condições de trabalho. Tinha acabado aqueles trabalhos escravos, as pessoas não aceitavam mais. Então, quem estava executando os trabalhos depois da liberação da escravatura eram as pessoas comuns, as pessoas livres, os brancos. Então, essas pessoas não iriam trabalhar, não iriam aceitar trabalhar nas mesmas condições que os negros trabalhavam, os escravos trabalhavam. Então, daí começou aquela luta por direitos, por melhores condições de trabalho. Essa situação se viu bem enfatizada lá na Revolução Industrial, onde começaram a surgir. Qual a origem histórica do direito do trabalho no Brasil? Na aula anterior, eu fiz uma breve introdução que já respondia a essa questão. Qual a origem? Então, o direito do trabalho no Brasil começou realmente a evoluir com a abolição da escravatura. Se não existia mais escravos, então as mesmas condições, as pessoas que iriam executar agora, como eu disse, pessoas comuns, não aceitariam que fossem impostas condições humilhantes como os escravos eram expostos naquela época. Então, começou-se uma luta por direitos e melhores condições de trabalho
e o que o pessoal foi conquistando ao longo do tempo. E qual seria o principal diploma que rege as relações de trabalho hoje em dia? O nosso principal diploma, vocês já devem saber, que é a nossa CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. O principal diploma legislativo, como eu disse, é a CLT, que regulamenta as relações de trabalho. Foi aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de março de 1943. A Consolidação da Lei de Trabalho, CLT, que passou a vigorar a partir de 10 de novembro de 1943. Já faz um tempinho, né? A CLT é dividida em 11 partes, títulos. Primeiro, a introdução, que vai do artigo 1º ao artigo 12º. Depois vem as normas gerais de tutela do trabalho, do artigo 13 a 223. Depois, normas especiais de tutela do trabalho, que vai do artigo 224 a 421. E quinto, contratos individuais de trabalho, do artigo 442 a 510. E organizações sindicais, artigos 511 a 610. Também temos as convenções coletivas de trabalho, do artigo 611 a 625. Processos de multas administrativas, artigo 626 a 642. Justiça do Trabalho, artigo 643 a 735. Ministério Público do Trabalho, artigo 736 a 762. Processo Judiciário do Trabalho, artigo 763 a 910. E posições finais e transitórias, do artigo 911 a 922. É bastante coisa, né? É possível afirmar que a CLT, ou seja, as consolidações de trabalho, é um verdadeiro código trabalhista? Sim. Podemos afirmar, sim, que a CLT, as nossas consolidações da lei de trabalho, é, sim, o código do trabalhador. Então, pessoal, vamos dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo e continuamos